Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adria. Muitas vezes dá um nó na cabeça quando a gente tem que falar ou abordar ou entender um pouco essa coisa da política sobre o que é um partido de direita, o que é um partido de esquerda, um partido de extrema direita ou de extrema esquerda. Esses debates ficaram mais evidentes, principalmente nos últimos dias, em decorrência da eleição legislativa que aconteceu na França, aonde nós tivemos algumas vitórias por parte da extrema esquerda e, no caso, uma visibilidade maior da extrema-direita. Tá? Mas, basicamente, o que é essa extrema-direita, extrema-esquerda, direita, esquerda? Estamos falando aqui de modelos políticos com tendências de caráter, digamos assim, cultural, social, estatal. É basicamente entender como o modelo governamental deve atuar em políticas públicas no meio social, na sociedade de uma maneira geral. E, evidentemente, cada modelo, né, de extrema-direita ou esquerda, tá, direita ou esquerda em si, vão criar governos próprios, maneiras, atitudes de atuar. Porque entenda que, quando se fala de governar, não é a mesma coisa, a ideia da governabilidade não é a mesma coisa que a ideia do Estado em si, porque o Estado é uma instituição. Governo são as pessoas que vão administrar o Estado, ou os indivíduos que vão atuar na gestão pública, mais ou menos nesse sentido. Tá? Então nós temos tendências, e nesse caso o Estado ele sempre se mantém. O que muda são os governos, e é aí, nessa parte do governo, que entra os modelos de esquerda, direita, extrema esquerda. Então tem um pouco disso, de avaliar um pouquinho essa situação, a gente vai poder entender um pouquinho esse aspecto aqui. Mas pessoal, antes de começar, mais uma vez, peço que você se inscreva no meu canal, fique à vontade de dar seu comentário, o canal também é seu. Bom, gente, a gente vai começar primeiro aqui destacando a seguinte situação. Nos últimos tempos, nos últimos dias, aliás, tivemos aqui o que foi muito abordado, a questão, por exemplo, das eleições legislativas, tanto na França como também na Inglaterra, no Reino Unido. E nesse sentido, a gente vai perceber que houveram algumas mudanças, né? Até porque existe lá um modelo que a gente pode chamar assim político, que é de caráter liberal, democrático, mas que tem algumas diferenças em relação ao nosso aqui. Mas em geral foi muito enfatizado, tá? E nesse sentido, o que se percebeu na França especificamente? A vitória da extrema esquerda, tá? E o que isso representa, na verdade, na questão, por exemplo, do número muito grande de parlamentares de extrema esquerda que chegou ao poder, que vai compor o parlamento, tá? Que a gente chama aí desse modelo aí, é importante frisar, que são a ideia dos três poderes. Tu tem o executivo, o legislativo e o judiciário. Então houve eleições não para o executivo, mas sim para o legislativo. A gente fala dos deputados, vereadores, senadores, que a gente conhece aqui, muito nesse sentido. São os parlamentares de uma maneira geral. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa a destacar assim, o que é o partido de esquerda. O partido de esquerda tem como tendência ideológica e governamental a ideia de que as desigualdades sociais elas são criadas artificialmente, elas são implantadas, de que a desigualdade social não é uma coisa natural, mas sim que é uma coisa criada, desenvolvida, muitas vezes por interesses de uma elite ou de uma classe poderosa. Então vamos lembrar aqui, quando a gente fala de esquerda, é impossível não falar do Karl Marx, o filósofo alemão, que foi um dos criadores do chamado socialismo científico, e o que chama atenção nesse modelo marxista é justamente isso, a ideia de que as desigualdades, a pobreza, ela é implantada, ela é desenvolvida, ela é quase que um projeto de uma elite, mais ou menos assim. Vamos lembrar que ele falava muito sobre essa ideia da burguesia, do proletariado, o burguês, o detentor dos meios de produção, aquele que tem as fábricas, as máquinas, né, o capital, e o proletariado, aquele que vendia a sua força de trabalho, né, quer dizer, o trabalhador em si. Então a ideia de que o que ele menciona é que o indivíduo que mais produz riqueza, no caso o trabalhador, é o indivíduo mais pobre. Porque ele produz riqueza, mas ele não se apropria dessa riqueza. Tá? Então ele entendia isso como uma espécie de, não só uma desigualdade, mas uma injustiça social. Tá? Então o modelo de esquerda foca muito isso. A ideia de que, do ponto de vista social, existe uma desigualdade que ela é implantada, desenvolvida de uma forma, digamos assim,
planejada pela elite, tá? Então, o que tu vai perceber? Então, do ponto de vista do Estado, por exemplo, um governo de esquerda vai buscar também o que? Criar políticas sociais, assistencialistas, para poder ajudar as pessoas mais pobres, né? Então não tem sentido. E o modelo de esquerda parte da ideia de que o Estado ele tem que estar mais presente, ele tem que oferecer coisas como saúde, educação, saneamento de boa qualidade para a população. Entenda mais ou menos dessa maneira. Eu vou pegar um exemplo aqui do caso das estatais. As empresas estatais, tá? Elas são empresas que, dentro dessa filosofia de esquerda, elas não estão aqui para lucrar, para buscar lucro. Elas estão aqui para auxiliar a população. Eu vou dar um exemplo bem básico aqui, tipo Petrobras, tá? Uma empresa que ela tem boa parte do acionista, do modelo acionista é o Estado brasileiro. Então, a Petrobras, se ela parte de um modelo estatal, ela tem que, por exemplo, criar preços da gasolina, do diesel, não no sentido de buscar aqui um lucro, mas sim de criar subsídios para a população mais pobre. Então, é a ideia de que a estatal ela vai criar o que? Ela vai dar um preço mais em conta no gás de cozinha, a gasolina, tá, o diesel, as pessoas, né, mais pobres, né, aquelas que não podem pagar, quer dizer, criando uma espécie de subsídio. É meio que proteger a população, né? Porque se a empresa é estatal, ela está aqui para servir a população. Então essa é a mentalidade do modelo de esquerda, tá bom? É nesse sentido. Já o governo de direita, ou os modelos de direita, parte da ideia de que as desigualdades sociais elas são naturais. E elas são benéficas por serem naturais, né? Porque o governo de direita parte muito daquela ideia da meritocracia, tá? Usa a ideia do que o homem, o indivíduo, as pessoas, elas devem ir através dos seus próprios méritos buscarem os seus direitos, lutarem e conquistarem a coisa. A ideia da meritocracia é entender que todo mundo aqui tem as mesmas oportunidades, seria muito nesse sentido assim, e alguns vão se destacar mais do que outros. Eles partem da ideia também, o governo de direita, e a gente está falando aqui de um modelo, usa muito o princípio do liberalismo, do que é do mercado livre, a ideia de que aqui o indivíduo pobre pode chegar a uma condição de ser uma pessoa rica, tá? E a ideia de que no modelo liberal, nesse modelo de direita, na verdade, o Estado ele não tem que estar muito presente na economia. Pelo contrário, o Estado tem que ficar mais à parte, tem que ficar mais ausente, tá? Então, serviços como saúde, educação, saneamento poderiam ser oferecidos pela iniciativa privada e não propriamente pelo Estado. Então é um governo, a ideia da direita, em que o Estado não está tão presente na vida das pessoas. Então não vai oferecer tantos subsídios, não vai oferecer tantos serviços, tá, para a população, visto que a população por si só poderia bancar isso, poderia, através do seu mérito, da sua habilidade, sua capacidade, conseguir isso. Então, é uma ideia de um Estado mínimo, é muito nesse sentido, a ideia do modelo de direita. Tá? E entender que, na ideia da direita, vamos pegar aqui uma estatal. Uma estatal está aqui, ela está principalmente aqui com o intuito de buscar o lucro. Tá? Então, uma Petrobras, mais do que buscar subsídios, auxiliar a população com serviços adequados, com preço menor, como o botijão o gás de cozinha, seria na verdade um modelo em que o lucro de uma empresa estatal como a Petrobras vai trazer mais dividendos, vai trazer mais recursos para o Brasil e nesse sentido vai fazer com que a economia cresça e mais mercados de trabalho tendem a proliferar. Então é muito nesse sentido. Então esse é um modelo chamado de direita. Agora vamos lá, vamos para a questão dos extremos, né? Extrema direita e extrema esquerda. O próprio nome já está falando, né? Quer dizer, a extrema esquerda é um modelo, tá, governamental em que parte da ideia de que o Estado ele tem que assumir completa e absoluta parte do poder da governabilidade na questão da sociedade. Então é isso. Então é o Estado que deve atuar completamente na saúde, na educação, no saneamento, tá? E a extrema de esquerda, ela tem uma ideia que é basicamente de criar uma aversão à iniciativa privada. Então, normalmente nos governos de extrema direita, de extrema esquerda,
né? É comum, na verdade, existir um discurso completamente estatal, o Estado toma conta de tudo, literalmente, e olha para o empresariado como um inimigo, olha para o empresariado com desconfiança, né? Não cria uma política, digamos assim, favorável aos empresários, no sentido de que a iniciativa privada possa crescer e desenvolver. Não, eles têm um olhar muito pessimista, porque eles olham sempre a ideia, sempre entendem que o empresariado, a iniciativa privada, ela sempre tem um sentido negativo, ruim, do lucro, e que esse lucro visa sempre aferrar com o trabalhador. Então, a extrema-direita, a extrema-esquerda, minto, normalmente ela tem uma ideia de tomar conta de toda a economia da sociedade, de tudo, e ao mesmo tempo tem uma visão de aversão completa e absoluta em relação à iniciativa privada, frequentemente. Então o empresariado sempre é visto com desconfiança, não é visto como uma coisa muito legal, não tem muito nesse sentido. Quer dizer, são os extremos, aí no caso a extrema esquerda. No caso da extrema-direita, estão falando aqui de um governo que parte da ideia de que a iniciativa privada ela deveria tomar conta de tudo, tá? De que o Estado ia assumir casos bem pontuais, mas em geral a ideia é de que a iniciativa privada já teria uma ação maior, né? O Estado ia ficar ausente, principalmente das políticas públicas. A ideia de que não é função do Estado oferecer saúde, educação, saneamento para a população. Quem deve fazer isso é a iniciativa privada. Então a extrema-direita ela tem muito essa coisa. O que chama atenção na extrema-direita também é o caso do nacionalismo. Normalmente são governos onde existe um discurso nacionalista muito forte, muito grande, da pátria, né? Existem os discursos identitários que são muito fortes, né? A política de costume, nós verificamos isso, por exemplo, aqui no Brasil, com aquele discurso bolsonarista do pátria, família, sabe? Aquele discurso mais nação, pátria, família, aquele discurso mais nacionalista, né? Mais conservador, né? Donald Trump nos Estados Unidos também com essa mesma perspectiva também, que é a ideia dos Estados Unidos para os americanos se focar primeiro para a ideia do próprio Estado em si, deixar a questão externa de lado. Normalmente é um governo que tem uma aversão em relação a fazer políticas, né, com outros estados, com outros países, né? A ideia, por exemplo, de olhar primeiro para a sociedade, para o Estado, para a sociedade em si, depois olhar para o lado externo. Então, parte também muito desse sentido. Então, há um discurso nacionalista muito grande. Existe normalmente um discurso ligado à xenofobia que é muito forte, existe até uma certa perseguição em relação a grupos estrangeiros, a migrantes, a refugiados, tá? Também existe uma perseguição em relação principalmente a algumas, a gente pode chamar aqui algumas religiões, né? Algumas minorias, tá? E algumas religiões que acabam sendo demonizadas, tudo mais. Então isso na verdade, já tem um discurso mais preconceituoso, tem um discurso mais xenófobo. Então é muito nesse sentido, é chamado da extrema-direita. E o que nós verificamos, e o que a gente está verificando é que nos últimos tempos, no mundo, há um aumento muito grande dessa extrema-direita, né? Nós tivemos aqui o caso no Brasil, durante os 4 anos do governo Jair Bolsonaro, o caso do Donald Trump, que chegou a governar os Estados Unidos também, existe a possibilidade dele voltar de novo, tá? E na Europa, o discurso de extrema-direita é muito forte, principalmente em relação aos imigrantes, aos refugiados, e ganha cada vez mais adeptos. Então é uma tendência, quer dizer, hoje, se eu tiver que analisar, existe uma tendência maior hoje da extrema-direita a ocupar muitos cargos, tanto no legislativo como no executivo, em diversas partes do mundo. Talvez o maior exemplo disso esteja acontecendo agora nos Estados Unidos, da volta do Donald Trump, né? Ainda vem as eleições ainda, que se não me engano, em novembro, e existe uma chance muito grande desse político de extrema-direita chegar ao poder. E chegando ao poder, aquelas políticas, digamos assim, xenófobas, aquelas políticas de aversão ao estrangeiro, aquelas políticas de perseguição às minorias, tendem a aumentar nos Estados Unidos, e o nacionalismo norte-americano tende a se tornar mais forte. Então, são características que a gente pode avaliar toda essa situação. Falou? É isso, pessoal. A gente fica hoje por aqui. Espero ter dado uma luz em relação a
a esses discursos, a esses modelos políticos que muitas vezes confundem a cabeça das pessoas. Tá bom? Falou, pessoal, um abraço, até mais. Tchau.